Todos, amém? Muito bem-vindos, ao nosso culto aqui na IAQ Nações. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus comece já abençoando a sua casa em todos os aspectos, É o começo da semana hoje, e nós sabemos que Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus é aquele que não dorme, o Deus das 24 horas. E nós louvamos a Deus por isso. E entendemos, irmãos, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós louvamos a Deus por isto, porque a nossa vida está nas mãos desse Senhor. Eu quero convidá-lo a pegar a palavra, a Bíblia, e quero convidá-lo a abrir no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 33, e assim que você abrir, eu quero que você olhe para mim, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o Deus dos finais, que aparentemente parece ser um tema maravilhoso, aparentemente parece ser o Deus que está no final de todas as coisas, que é o Deus que garante vitórias, mas antagonicamente a isso eu quero compartilhar com vocês outra linha de raciocínio, e eu quero levá-los a compreender que o Deus dos finais, Ele não é aquele Deus do romantismo como nós imaginamos. O Deus dos finais não é exatamente o Deus da Bíblia, e é por isso que nós precisamos capturar o que esse tema propõe para a nossa palavra, para a nossa homilia nos dias de hoje. E é sobre esse assunto, o Deus dos finais, que nós precisamos bater um papo, que nós precisamos compartilhar algumas coisas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós oramos em favor desta palavra, porque cremos que esta palavra pode e irá produzir não só a informação, mas o conceito de transformação na vida de cada uma dessas pessoas. Aquelas que nos ouvem aqui, que nos assistem também pela internet, aquelas pessoas que estão conosco. Em o nome de Jesus, assim oramos e abençoamos a todos. Em o nome de Jesus. Dá uma olhadinha para mim, vamos trocar uma ideia, presta atenção em mim, para você entender. Se você perder o foco, você vai deixar de entender algumas coisas aqui. Dá uma olhadinha para cá. O maior problema hoje das nossas vidas está relacionado àquilo que nós aprendemos de forma equivocada, de forma errônea. Nós aprendemos que Deus é aquele que vai dar a resposta para todas as coisas, e isso não está errado. Nós aprendemos que Deus, no final das contas e no final de tudo, Ele vai nos responder, Ele vai nos abençoar. Mas eu quero trazer para você uma linha de pensamento sobre uma mulher chamada Ana. Essa mulher é filha de Billy Graham, Anna Graham, e um dia, num programa dos Estados Unidos, ela foi questionada sobre as grandes razões pelas quais Deus havia abandonado a humanidade. Quando houve o problema das Torres Gêmeas e quando ela caiu, perguntaram para ela por que Deus permitiu que tamanha tragédia acontecesse assim, algo que tinha abalado o mundo na época. E ela respondeu nesse programa que o problema é que Deus não abandonou a humanidade, mas a humanidade se esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar. Deus foi convidado a ser retirado das escolas. Não se pode mais fazer oração, nem do Pai Nosso nas escolas. E ela respondia, Deus foi convidado a se retirar das próprias casas, quando as famílias não fazem mais orações pelos seus filhos, e não leem Bíblia mais para os seus filhos. Deus foi convidado a se retirar de grandes instituições, quando as empresas que antigamente faziam oração para que os funcionários começassem a trabalhar, as empresas também proibiram esse tipo de oração. Deus foi convidado a se retirar do conceito familiar, quando os pais deixaram de levar os seus filhos para a igreja, para o princípio daquilo que nós entendemos que é a informação e a formação a respeito de um credo religioso. Deus foi convidado a abandonar as escolas quando os pais não permitiam mais que os professores
chamasse a atenção que seja de uma criança que estava fazendo as coisas erradas. E ela trouxe uma lista de coisas em que ela estava respondendo nesse programa, e nessa lista ela mostra que Deus, ele deixou de ser prioridade. Ele deixou de ser o Deus das primeiras coisas, dos primeiros momentos, e Deus foi convidado a se retirar das escolas, das famílias, dos fóruns e até mesmo de alguns conceitos que haviam no período antigo. E nós entendemos que nos dias atuais isso não está sendo diferente. Nós estamos transportando Deus para o final das coisas. Nós estamos tirando Deus do lugar em que Ele deveria estar em nossas vidas, e nós estamos tirando Deus de onde Ele deveria permanecer, e nós estamos jogando Deus para o final das coisas. Nós estamos buscando em Deus no final, quando tudo deu errado. Nós estamos orando a Deus quando tudo já não tem mais esperança. Nós estamos orando a Deus depois que nós tomamos a decisão de casar. Nós oramos a Deus depois que nós tomamos a decisão de buscar o emprego e conseguir aquele emprego. Nós estamos transportando o nosso Deus, que é o Deus do começo, para o Deus dos finais. Quando as coisas já não estão bem, quando os problemas já aumentaram, quando a família já está completamente destruída, quando o filho já está drogado, quando o marido já está alcoolizado, quando o casamento já está destruído, quando a história de vida familiar já está completamente em vícios, quando a vida em Cristo já está completamente deteriorada, quando a fé já está no sentido da sua forma equivocada, quando o desejo de ir para a igreja já está acabando, quando a vontade de dobrar o joelho já não existe mais, e nós então pegamos o nosso Deus, que deveria ser o Deus do início, e nós transportamos este Deus para o Deus dos finais. Transportamos esse Deus para o momento em que tudo está dando errado. Nós transportamos esse Deus para o momento em que tudo já está caótico. Ele já não é o Deus que eu oro antes de começar um projeto. Ele já não é mais o Deus que eu oro para dar início a um processo. Ele já não é mais o Deus que eu oro para que eu tenha sabedoria antes de falar. Ele se transportou, ele foi transportado para o Deus dos finais. O Deus que só vai socorrer, o Deus que só vai apagar incêndios, o Deus que só vai responder depois que tudo deu errado. E nós aprendemos isso de forma equivocada. Nós transportamos Deus do início para o final. Nós transportamos Deus do começo de tudo em nossas vidas. Nós transportamos Deus quando não tem o alimento, ao invés de orar para que o alimento venha. Nós transportamos Deus quando estamos com uma necessidade gigantesca na nossa saúde, ao invés de agradecer a Deus pela saúde que temos. Então Deus foi tirado do lugar onde Ele deveria estar. Deus foi tirado do princípio das coisas, e Ele foi transportado para o final delas. Esse Deus que eu falo, Ele não pode ser o Deus da Bíblia. Porque o Deus que eu falo, Ele não é o Deus que socorre só quando tudo não dá certo. Ele não é o Deus que acode quando tudo está em ruínas. Ele também faz. Mas Ele é o Deus que precisa ser honrado no começo, antes de você fazer qualquer coisa. Ele é o Deus que deveria ser perguntado se você pode fazer. O Deus que deveria ser perguntado: será que eu posso ir, Senhor? O Deus que deveria ser perguntado: será que eu posso me casar com essa mulher, com este homem? O Deus que deveria ser perguntado: será que eu devo ir para este emprego, trocar de profissão? O Deus deveria ser perguntado. Ele foi transportado para só o Deus do socorro. E é por isso que tem muita gente sofrendo. É por isso que tem muita gente vivendo um princípio
caótico de ansiedade. Porque não oraram antes, não falaram com Deus antes, não perguntaram para Deus antes, não dobraram os joelhos antes, não jejuaram antes, não leram Bíblia antes, não perguntaram no início. Agora estão perguntando no final. Tem uma frase que diz assim, que quem não ouve conselho, ouve coitado. E às vezes é o conceito de você não entender o que a Bíblia diz para cada um de nós. E eu trago para você um texto de um homem chamado Moisés. Em um momento de decepção, quando ele desce do monte, ele estava no Moriá, e quando ele desce desse monte, depois de 40 dias, ele percebe que a nação de Israel, que havia passado o Mar Vermelho, que havia sido liberta do Egito, e que Moisés se ausentara por 40 dias apenas, para que Deus pudesse dar a ele uma direção. Moisés sobe ao monte, para que Deus pudesse dar para ele o norte, a direção, o caminho. E em 40 dias que Moisés se ausenta, Arão e todos os demais fizeram um bezerro de ouro e começaram a idolatrar este bezerro. Quando Moisés desce do monte, que ele percebe que havia sido instituída uma idolatria, ele quebra as tábuas da lei. E ao quebrar, ele se irrita. E ao se irritar, ele fala para Deus que não estava entendendo o que estava acontecendo. E Deus então rejeita o caminho junto com aquela nação. E Deus vai dizer assim: Moisés, você vai com este povo para Canaã, mas eu não irei mais com vocês, porque este povo é de dura cerviz. Este povo não merece a minha presença. Eu não irei com vocês. Então, o texto diz no capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo de número 1, e disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, a tua descendência, a descendência de Israel a darei. Versículo 2, aí Deus diz: enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Deus está dizendo: eu não vou com vocês. Portanto, és povo de dura cerviz, para que eu não consuma a todos pelo caminho. Versículo 12, e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber quem há de ir comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, e também achastes graças a meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que este povo é a tua nação. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Digam glória a Deus. O texto ele é claro. O texto mostra que Deus irou-se contra a nação, e Deus está dizendo assim: eu não irei com vocês, eu não estarei na frente deste projeto, enviarei um anjo, e este anjo vai acompanhá-los. E Moisés diz: não nos faça subir, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for à frente, se o Senhor não for o primeiro, e se o Senhor não for à frente, e se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Alguém pode dizer assim: mas a terra que vocês vão entrar é uma terra rica,
produtiva, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Vocês vão para o melhor lugar da face da terra. É um lugar maravilhoso. E Moisés disse: pode até ser, mas se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for primeiro, se o Senhor não estiver à frente, nada disso vai nos adiantar. Não adianta prosperidade sem a tua presença. Não adianta a terra que emana leite e mel sem a tua presença. Não adianta prosperidade para os filhos se o Senhor não for o primeiro. Não adianta coisas maravilhosas se o Senhor não estiver lá. E aqui eu catapulto, eu trago para os dias de hoje. O maior problema dos dias atuais é que a igreja está transportando esse Deus que deveria estar na frente para o Deus dos finais. Não é mais a presença dele que importa, mas o resultado daquilo que eu preciso. Não é mais a presença dele pelo caminho, mas as conquistas que lá no final ele me dá. E nós transportamos este Deus para os resultados finais das nossas vidas. E nós nos esquecemos que Deus precisa estar na frente, no início das coisas. Deus precisa estar no começo das nossas decisões. Não importa nem o resultado, se Deus não for conosco. Não é a quantidade, não é o resultado final, mas é o Deus que está com você, a presença dEle que está com você, que fará a diferença na sua vida em todas e quaisquer das situações em que você viver. O seu casamento, o seu trabalho, a sua profissão, o seu salário, Deus precisa ser prioridade. Se você não ora, se você não coloca Deus no início, se você não dobra os joelhos em favor da sua família, se você não clama a Deus pelos seus cônjuges, pelos seus filhos, se vocês não clamam a Deus pelas suas vidas profissionais, financeiras, se Deus não estiver no começo de tudo, você vai colocar Deus no final da sua história, e aí é só resposta de tragédias, resposta em cima de problemas que você está vivendo. Quantas decisões erradas, atitudes impensadas, quantas decepções, porque Deus foi transportado na sua vida para o final das coisas. Quantas vezes eu fui procurado por pessoas só quando tudo já tinha acontecido. Quantas vezes as pessoas chegaram em mim e diziam: pastor, eu tomei algumas decisões e fiz tudo errado, e agora? Foi agora você vai ter que buscar para fazer tudo certo. Porque Deus não foi colocado no início, porque Deus não foi prioridade, porque Deus não foi colocado na frente, Deus foi transportado para o final. Quantos projetos errados, quantos projetos que não deram certo, porque Deus não foi início, porque Deus não foi começo. E é isso que Moisés está falando para Deus: Senhor, se o teu anjo for, tudo bem, mas o que nós queremos é a tua presença, é ela que é temida, é essa presença que Satanás teme. Se a tua presença não for conosco, não adianta nós entrarmos numa terra próspera, não adianta nós entrarmos num lugar que tenha muita coisa, porque lá no final nós vamos perder tudo. Tudo. Não adianta nós entrarmos numa Canaã, se o Senhor não for início, nós não teremos nem final. Se o Senhor não for começo,
nós não teremos nem fim. E equivocadamente, nós, igreja, nós passamos a colocar Deus no final das nossas histórias. Quando o casamento já acabou, quando a decepção já foi instaurada, quando a ansiedade já existe, quando o prejuízo já aconteceu, quando a decisão errada já foi tomada. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por não orarem a Deus antes de dar o próximo passo? Quantas pessoas não estão hoje vivendo uma crise de ansiedade? Nunca se teve tantas pessoas ansiosas como nos dias atuais. Nunca se teve tantas pessoas com pensamento suicida como nos dias atuais. Eu recebo todas as semanas, e não estou falando de membros apenas, não estou falando de evangélicos apenas, estou falando de todas as pessoas, de todas as classes. Estou falando de pastores, estou falando de pastoras, estou falando de membros, estou falando de evangélicos, de não evangélicos, estou falando de médicos, estou falando de pessoas que estão perdendo o equilíbrio mental, pessoas que já não estão suportando mais a vida, pelas decisões erradas que tomaram lá atrás, pelos passos equivocados, porque não oraram, não dobraram os joelhos antes de dar início ao projeto. E agora estão buscando em Deus um socorro para o leite que já foi derramado. Deus, Ele pode sim recuperar tudo na sua vida, mas aí já haverá um sofrimento maior, uma dor maior, uma angústia maior, uma perca maior. E o que eu mais vejo aqui nesse processo foi que Moisés não pensou no resultado final, ele pensou na trajetória, ele pensou no caminho, ele pensou no processo da caminhada, na jornada. Se o Senhor não for caminhar conosco, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. A terra pode ser boa, o lugar pode ser próspero, mas nós não queremos só o seu anjo, nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor. O Deus que eu sirvo, Ele não pode ser o Deus dos finais. Ele não pode ser o Deus só quando tudo deu errado. Ele não pode ser o Deus só quando você não tem mais esperança. Não pode. O Deus da Bíblia, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus do começo. Ele é o Deus da caminhada. Ele não é o Deus da prateleira que você chega e pega o que você precisa e sai. Ele não é o Deus da fé customizada, que você vai ter que adaptá-lo ao seu jeito de ser, ao seu jeito de viver. Não é o Deus que você quer do jeito que você quer e na hora que você quer. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer se relacionar na caminhada, na jornada. Deus quer andar comigo. Deus quer caminhar comigo. Deus quer estar do meu lado na hora da dor, na hora da alegria. Ele não é o Deus do final. Ele não é o Deus de quando tudo deu errado. Ele é o Deus do início. Ele é o Deus do meio. Ele é o Deus do fim. Ele é o começo. Ele é o fim. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o Deus de todos os momentos das nossas vidas. Não pode ser apenas o Deus dos finais. Ele não pode ser o Deus só quando tudo deu errado, quando já não tenho mais esperança nenhuma. Não pode. E é aí que tem o maior problema. É aí que tem a maior dificuldade. Porque eu não consigo entender
Por que que nós não falamos com Deus em momentos adversos, mas também no início, antes que esses momentos adversos cheguem em nossas vidas? Quantos de nós temos essa ação para que possamos atrair a unção antes de tomar decisões? Um dia chegou em mim uma irmã, eu me lembro como se fosse hoje, e ela disse para mim assim: pastor, eu quero que o senhor ore para que o meu filho nasça homem. E eu perguntei assim: quantos meses a senhora está? Ela falou assim: 7. Eu falei assim: não fez o pré-natal? E você já tem tempo? Naquela época nem fazia muito. E ela falou assim: fez, mas nós não queremos saber o sexo. Mas mesmo assim, não querendo saber, você quer que nasça homem. Você não acha que o sexo já está definido, que eu não preciso mais orar? Você não acha que você deveria ter orado a Deus, já que você quer o menino? Para que Deus então pudesse, quem sabe, se compadecer da sua fé, que é fraca, e te ajudar, trazendo misericórdia, e quem sabe, ouvir as suas orações do início, e essa criança vir homem. Você não acha que com 7 meses já está tarde para você orar, para que Deus defina o sexo da criança? Você não acha? Ou você acredita que lá no seu útero, a criança está homenzinho, de repente Deus fala para o anjo assim: vai lá e troca o sexo do menino? Quantas pessoas não fazem isso na vida espiritual? Quantos de nós não fazemos isto? Nós buscamos Deus quando tudo já está dando errado. Nós buscamos Deus quando tudo já está indo para água abaixo. Eu me lembro, eu digo isso sempre, e eu descobri que tem outra pessoa que fez isso. Eu me lembro que eu comprei um carro à noite. Não era bem um carro, era um Fiat 147. E o cara chamava Zé Gato. O carro, no dia seguinte, quando eu fui olhar o carro, eu comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, tenha misericórdia desse carro, de mim também. O carro cheirava óleo por dentro, parecia motor 2 tempos. E aí eu comecei a orar a Deus para que ele não estragasse. Mas era cada esquina, eu tinha que empurrar o carro. Eu comecei a dizer: Senhor, por que o Senhor deixou? Mas eu não orei a Deus antes para tomar nenhuma decisão. Eu penso que Deus falava para mim assim: eu não deixei. Eu não deixei, mas você fez assim mesmo. Eu não deixei, mas você não orou, você não falou, você não buscou orientação. Sabe por quê, irmãos? Olhe para cá para você entender. Porque Deus te dá sabedoria para tomar decisões. Deus te dá sabedoria para começar as coisas. Deus te dá sabedoria antes de você dar o próximo passo. Eu olho para esta igreja, que já está sendo pintada. Eu olho para esta igreja e vejo quantas orações, quantas vezes nós viemos aqui, media, e media, e media, e orava, e orava. Quantas vezes antes de começar, quantas vezes antes de dar o pontapé inicial, oh Jesus, como é que vai ser isso? E agora? Me fala. Quantas decisões erradas, irmãos?
Porque nós não colocamos Deus no início das coisas. Nós tiramos Deus da nossa oração dominical, semanal, da nossa oração matinal. Nós tiramos Deus do início da nossa semana. Quando você não vem no culto domingo, você tirou Deus do início. Domingo sem culto, semana sem graça. Literalmente no sentido de ambiguidade. Porque nós tiramos Deus do início. Nós começamos a semana sem a bênção apostólica, sem a palavra entrar no nosso coração. Nós tiramos Deus do início porque já não achamos mais tão importante assim um culto de domingo. Já não achamos tão importante que o culto comece num domingo e eu comece na presença de Deus a minha semana. E aí nós transportamos Deus lá para o final, quando o final da semana, sexta-feira, está tudo dando errado. Aí você vai orar a Deus, Senhor, por que tudo deu errado? Porque você transportou o seu Deus do início para o final da sua semana. Você não entendeu prioridades. Você não entendeu prioridades. Você não entendeu o que significa um culto de início de semana para a sua vida. Uma palavra de consistência, de fé para a sua vida. O que significa que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito, olha a trindade aí, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Você não entendeu. Você não entendeu que a bênção do final do culto é para o início da semana. Você não entendeu. E às vezes você não compreende e você nós transportamos o nosso Deus do início para o Deus dos finais. Você não preocupou com a sua semana. Você não preocupou com o seu trabalho. Você não entendeu isso ainda. E às vezes nós não damos nenhum valor. Nenhum valor. E eu digo para vocês sem medo de errar. Nós precisamos trazer Deus para o início de tudo nas nossas vidas. Tudo. Tudo. Ao levantar amanhã, você já vai dizer: Senhor, abençoe o meu dia, mas eu quero que o Senhor ande comigo. Pisou no teu trabalho, a hora que você pisar, você diga: Senhor, entra comigo. Ligou o seu carro, você vai dizer, ou a sua moto, você vai dizer: Senhor, vamos comigo. Me guarda. Me guarda. As coisas que eu mais vivi na vida, dentre as coisas loucas que um pastor passa na vida, eu me lembrei essa semana de uma história, de uma senhora que congregava comigo. A criança foi internada e ela foi desenganada. A menina chamava Tatiane. E essa criança foi internada e o médico desenganou essa criança. E o médico disse assim: olha, essa criança vai ficar aqui e não tenho boas notícias para a senhora. Ela tem possibilidade de não sair daqui. Eu me lembro que essa avó, ela falou assim: me dá minha neta. Me dá minha neta. Pegou a criança e saiu do hospital com essa criança no colo, assinou termo de compromisso. E ela levou essa criança lá para a igreja onde eu estava no escritório. E eu me lembro que ela falou assim, ela me chamava de Pastore, a Mandanica.
Ela falava: pastore, eu trouxe a minha neta, porque lá não vai ser o fim dela, não. Eu trouxe para o senhor orar. Eu falei assim: a senhora trouxe de onde? Ela falou assim: do hospital. Aí eu perguntei: o médico liberou? Ela falou: não. Eu assinei um termo de compromisso e falei assim: o meu pastor vai orar. Eu falei: bom. Aleluia. E aí eu pensei assim: meu Deus, que fé é essa dessa mulher? Que fé é essa dessa mulher? E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje desse dia. E ela disse assim: ela pode até voltar para o hospital, mas antes o senhor vai orar por ela. E foi uma oração só, e não foi a minha fé. Na verdade, se dependesse de mim, eu nem orava, estou sendo sincero com vocês. Porque ela assinou um termo de compromisso, responsabilizando, se a criança morresse era culpa dela. E uma oração só, aquela criança nunca mais voltou para o hospital. Nunca mais voltou para o hospital. Eu conto essa história várias vezes, não sei se a pastora Maria lembra dessa história, o pastor Romildo. Nunca mais voltou para o hospital. O que eu quero mostrar para vocês é essa ação do início das coisas. É preciso ter fé e trazer Deus de volta para o início das coisas. Moisés olha para Deus e fala assim: ô, o senhor não vai estar conosco? Não. O senhor não vai na frente? Não. Então nós não iremos. Não nos faça ir, nós não iremos. Como eu vou saber se o senhor vai estar conosco, se o senhor não tem presença ali marcada? Nós não iremos. Não nos faça subir. Mas se eu achar graça aos teus olhos, e se o Senhor for conosco e for à frente, se o Senhor for o começo de tudo, nós não temeremos nada. Nada, nada, nada. Porque mesmo que alguma coisa lá na frente dê errado, se o Senhor está no início, ainda assim o Senhor vai consertar as coisas. Ainda assim o Senhor vai consertar as coisas. Então nós precisamos começar a pôr Deus no início das coisas. Do namoro, do casamento, do noivado, da profissão, do trabalho, do dia. Do dia. Você não pode buscar Deus só no final das coisas. Você não pode ver Deus apenas como resposta às tragédias da sua vida. Ele vai responder, porque Ele é misericordioso. Mas você não pode viver uma vida em Cristo com o Deus dos finais, o Deus do último lugar. Não, eu só vou recorrer a Deus agora quando tudo der errado. Não é assim. Não é assim. Qualquer projeto que você for começar, dobre os seus joelhos. Qualquer cliente que demande tempo, que você se relacione com ele, em qualquer área, ore primeiro. Qualquer coisa que você for fazer, decisão que você for tomar, coloque Deus no início. Quantas coisas, irmãos, para encerrar minha fala, poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos falado com Deus antes de começar, antes de falar, antes de ouvir e antes de ver. Quantas pessoas reclamam que não tem sorte na vida, que tudo que põe a mão não dá certo, mas em tudo que põe a mão não dá certo, porque tudo que põe a mão não tem Deus no início. Não tem Deus no começo. Às vezes nem a primícia, que é dízimo, tira. Nem a primícia tira. Não adianta nós não entendermos todo o conteúdo da Bíblia. Não adianta você
não entender todo o processo que a Bíblia nos ensina. Deus é um Deus de primícias, de começos, de inícios. Se você não honrar primeiro Deus com a sua vida, você não pode nem honrar ninguém depois, porque você tem que honrar primeiro Deus com a sua vida. Honrar Deus com as suas falas. Honrar Deus com o seu corpo. Honrar Deus com tudo que você tem. Com os seus bens, com o seu dinheiro. A história de Adão me lembra que Deus disse para ele assim: Adão, você pode comer todos os frutos que você achar aqui no jardim, menos um, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse você não come. E foi justamente aquilo que ele comeu. Às vezes é justamente o que a gente não pode fazer que a gente faz. Às vezes justamente aquilo que você não deveria tocar, que você toca. Eu estou falando aqui de dízimo, sim. Lembra de José? José, você pode fazer o que você quiser, mas não toque na mulher. Essa mulher não te pertence. Ela é de Potifar. E ele não tocou nela. Lembra de Acã? Quando diz assim: olha, vocês vão lá, vão destruir a cidade de Jericó, de Ai, mas não toque nada que pertença ao tesouro. Acã tocou, pegou a capa de ouro, pegou uma cunha de ouro, ele tocou. O que não se pode tocar, ele tocou. Lembra do rei Belsazar? Com aqueles utensílios de ouro que tinha sido tirado do templo, que ele não deveria tocar, ele faz uma festa para 1000 pessoas e pega as taças de ouro do templo sagrado que Salomão havia construído, e ele pega e toma vinho nas taças de ouro, ele tocou, e apareceu o nome na parede escrevendo assim, uma letra assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí ele foi e procurou todos os magos para poder tentar saber o que era, e a resposta era: pesado fostes na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite, o rei Belsazar, que havia tocado no que não podia, morreu. Tem pessoas que não dão nem prioridade à primícia, porque Deus não é primícia, Deus não é primeiro, Deus não é. E às vezes as coisas não andam como deveria. E aí você vai buscar em Deus um socorro para a sua vida financeira. Você vai buscar em Deus um socorro porque está tudo dando errado financeiramente, mas ele não foi o começo. Ele só é resposta para finais da sua vida. Você não pode querer ouvir uma pregação dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é uma coisa maravilhosa, mas também não pode ouvir uma coisa que também confronte você. A verdade é que Deus tem sido Deus dos finais. Quando tudo deu errado financeiramente, eu vou procurar Deus. Quando tudo deu errado nas minhas decisões, eu vou procurar Deus. Quando tudo deu errado na minha semana, na sexta-feira eu vou orar a Deus, porque eu não tive um culto, não tive um momento com Ele no início de tudo. Meus irmãos, irmãs, amigos, eu vos faço um pedido. Traga Deus para o lugar dele na sua vida, para o começo de todas as coisas. Se você for viajar, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eu só vou se o Senhor for de fato comigo. Se você for viajar e precisar da minha intercessão, é só você me ligar. Mas você mesmo pode orar e dizer: Senhor,
eu só vou se o Senhor for comigo. Se você for descansar, passear, você não pode se lembrar de Deus só quando tudo deu errado. Você não pode falar com Deus só quando tudo está indo de mal a pior. Isso é uma afronta ao cristianismo, especificamente à fé em Deus. Você não pode pôr Deus no final da sua vida. E outra, não tente enganar Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. Deus sabe que você não vai fazer. Não vai. O que mais existe são promessas que não foram cumpridas. A Bíblia diz assim: não faça com a tua boca, faça pecado do teu corpo, fazendo sacrifício de tolos e promessas infundadas. O que votares, cumpra, e o que votares, não tarde em cumprir. E é por isso que nós precisamos entender. Se você for comprar alguma coisa, irmão, alguma coisa, ore antes. Qualquer coisa, isso não é fanatismo não, ore antes. Se você for comer qualquer coisa, você fala, me abençoa, ore antes. Tudo. Quando eu vou abastecer o carro, que eu paro meu carro, eu falo, Senhor, abençoe isso aqui. Até isso eu falo, Senhor, abençoe isso aqui. Quem é que não teve gasolina ruim? Eu oro para tudo, irmão. Deus eu ando com Ele o tempo todo ali, tudo eu falo. Senhor, o Senhor está vendo? Eu tenho uns pega com Deus, irmãos. Porque tem hora que eu não entendo algumas coisas. Aliás, eu não entendo nada nunca, quase. Então, uns pega com Deus. Senhor, não estou entendendo isso aí não. Aí vai falando, é assim mesmo, não é para você entender mesmo não. Vai vivendo. Que eu vou fazendo. Feche seus olhos. Quero orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento esta palavra que veio do Senhor, e eu imploro que o Senhor, de fato, seja o início das coisas em nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa primícia. Que o nosso primeiro bom dia seja para Ti. Que o nosso primeiro dia da semana possamos cultuar o Teu nome. Que a primeira parte do início do mês, do nosso salário, seja para Ti. Que o início das nossas decisões sejam pautadas em Ti. Que as nossas entradas estejam alicerçadas em Ti, para que possamos ter as nossas saídas. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a Te colocar no Teu lugar em nossas vidas, no início das coisas. Porque se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for à frente, não adianta a terra que emana leite, não adianta a terra que emana mel, porque o Senhor não vai estar lá. Isso tudo vai passar, mas se o Senhor estiver,
haverá permanência das coisas. Abençoa esta mulher, este homem. Eu já oro, Senhor, para todos aqueles que entendem esse processo, que são aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar, no início das coisas. Em o nome de Jesus. Em primeiro lugar, não é a esposa, o esposo, os filhos, nem a minha própria vida. Em primeiro lugar, não especificamente porque o Senhor não é condicionado a essa condição de primeiro e segundo lugar, mas é no início de todas as coisas que eu digo, tem que estar o Senhor. O Senhor é inclassificável. Não é nem justo colocar o Senhor numa classificação humana, mas nós precisamos que o Senhor fique conosco no início de todas as coisas em nossas vidas. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nosso Senhor, vamos, glória a Deus.